Fala, sócio, beleza? Rafael Seabra aqui do Quero Ficar Rico, e nesse vídeo eu vou falar sobre a forte queda nos proventos do HGLG agora, que vai ser pago agora no mês de outubro, tá? Muita gente ficou preocupada com isso, me mandou pergunta, então eu já queria que você deixasse desde agora aqui nos comentários: você é cotista do HGLG 11? Sim ou não? Deixa aqui nos comentários, tá? Vamos lá falar um pouquinho sobre o que aconteceu. Talvez você seja cotista e nem esteja sabendo, mas a gestão do HGLG 11 reduziu os proventos que vinham sendo pagos no valor de 78 centavos, e agora os rendimentos de setembro, que vai ser pago agora em outubro, foi reduzido de 78 para 60 centavos. Isso representa uma queda de 23% nos dividendos, tá? E aí muita gente ficou preocupada com isso. Talvez você esteja sabendo exatamente agora e ficou também de orelha em pé. Então assista esse vídeo até o final para você entender. Então assista esse vídeo até o final para você entender tudo o que está acontecendo com o fundo, para saber por que motivo houve essa queda, se ela vai ser permanente, se ela é temporária, se ela vai se resolver no prazo mais curto, no prazo mais longo. Vou falar sobre tudo isso aqui nesse vídeo, tá? Para saber essa resposta, até porque o relatório gerencial de setembro ainda não tinha sido publicado, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, eu fui procurar a melhor fonte possível. Eu entrei em contato diretamente com a gestora. Eu mandei um e-mail para a área de relação com investidores da CSHG, da Credit Suisse Hedging Grifo, e eles foram super solícitos. Eles me responderam em menos de 3 horas o meu e-mail de uma maneira totalmente adequada e que sanou todas as minhas dúvidas. Eu estou até colocando aqui a imagem do e-mail, não se preocupa que o texto esteja pequeno, até porque eu vou discorrer sobre tudo isso aqui. É só para poder mostrar que, de fato, o meu e-mail foi respondido diretamente. Então, tudo que eu estou compartilhando aqui com vocês foi me passado diretamente pela gestora do HGLG 11, o pessoal da CSHG. Então, vamos lá. Para você entender essa queda, primeiro é importante lembrar que o HGLG 11 passou recentemente por uma emissão de cotas, então ele encerrou ela agora no final de agosto, a sua 6ª emissão de cotas, em que ele conseguiu captar quase um bilhão de reais. Foi aproximadamente 984 milhões de reais. Isso por si só é um caminhão de dinheiro que cai na conta do fundo, que ele aumenta a quantidade de cotas e teria que aumentar os rendimentos na mesma proporção para poder ficar pagando os mesmos rendimentos. Enquanto tem esse período de alocação dos recursos, muitas vezes ele não consegue ainda gerar os rendimentos necessários para continuar mantendo na mesma proporção aquele pagamento. Mas a CSHG costuma ser bem efetiva, bem rápida na alocação desses recursos. Então o que é que rolou? Para a gente explicar o que é que rolou, primeiro a gente tem que lembrar qual tinha sido a destinação dos recursos dessa emissão. Inclusive eu tinha já falado sobre isso. Quando eu falei sobre a emissão, no momento da emissão eu gravei um vídeo aqui no YouTube falando sobre quais eram a destinação dos recursos. Isso é muito importante para quem vai participar, para o fundo não estar fazendo uma emissão só para captar dinheiro e decidir depois o que vai fazer com a grana. É muito importante que já tenha esses recursos, já tenham uma destinação específica, até para que a alocação seja muito rápida. E a CSHG costuma fazer isso. Então, mostrando aqui para vocês, está aqui na tela, tinha basicamente 4 imóveis prontos e 2 ativos para desenvolvimento, tá? Um deles já tinha sido revelado, que era o de Extrema lá em Minas Gerais, já estava acertado, era só a questão da grana. E tinha outros 3 que ele botou como G1, G2 e G3. Mais na frente a gente vai falar sobre isso. Tá aqui as informações, quanto seria o valor do imóvel, o cap rate esperado. Cap rate nada mais é do que os aluguéis anuais dividido pelo valor do investimento. É quanto se espera que aquele imóvel vai gerar para o fundo. Então você pode ver aí que os cap rates estão variando na casa de entre 8% e 9%. É um cap rate bem bom. Todos esses imóveis seriam na região sudeste, tá? O G1, G2 e G3. Essa era a destinação dos recursos para a parte de ativos prontos. E o pessoal do CSHG também tinha uma outra parte destinada aí para o D2 e D3, que são ativos para desenvolvimento, ou seja, que ainda não estão prontos. Ele compra um imóvel, geralmente já está numa fase mais avançada de desenvolvimento, de construção, tá? Já está bem próximo nesses 2 casos, mas que ainda não está pronto. Então o que é que acontece? Durante um tempo esses imóveis ficam sem pagar rendimentos, porque eles ainda não estão prontos, mas também, porém, no caso, ele espera um rendimento maior. Tanto é que você vê aí o cap rate conservador está na mesma casa dos outros imóveis, mas um cap rate alvo que eles esperam é um cap rate em torno entre 10% a 11% baseado nesses imóveis. Então assim, você vai passar um tempo sem receber uma grana, mas quando ela vai vir acima da média, tá? Lembrado aqui a destinação desses recursos, quais eram os imóveis alvos, agora vai ficar muito mais fácil entender porque o fundo teve essa redução na distribuição dos dividendos, dos rendimentos dele.
Então, o primeiro motivo é justamente essa exposição em desenvolvimento imobiliário. Então, o fundo enxergou uma oportunidade de dar uma diversificada. Em vez de os imóveis de logística estão um pouquinho saturados, estão ficando um pouquinho mais caros porque tiveram muitas emissões ao mesmo tempo, então eles fizeram, opa, vamos fazer o seguinte, vamos tentar algo que vai gerar mais retorno para os nossos cotistas. A gente compra um imóvel que ainda não está pronto, vai demorar um pouquinho para gerar renda, mas quando ele começar a gerar, vai ser um retorno acima do que a gente está esperando, acima do que outros imóveis poderiam dar. Então, por investir nesse tipo de imóvel, esses imóveis não geram retorno imediato. Então, uma parte da grana é alocada neles, mas eles não geram retorno imediato. Então isso por si só já reduz a receita do fundo, já reduz o fluxo de caixa do fundo, o fluxo de aluguéis de recebimento do fundo. Então esse seria o primeiro motivo, mas não é o único, tá? O segundo motivo foi a aquisição de 2 dos 3 ativos-alvo no final de agosto. E os ativos foram o G1 e o G3, que depois de adquiridos eles foram nomeados, né? O G1 fica em Itupeva, no estado de São Paulo, e o G3 fica em Betim, em Minas Gerais. Isso daí foi divulgado num fato relevante, divulgado ao mercado no dia 28 de agosto de 2020, tá? Então já foi divulgado, os valores foram aqueles ali, foi revelado o imóvel, o tamanho do imóvel exatamente. Qual foi a questão? Esses imóveis foram adquiridos no último dia útil de agosto. Então, ele só teria direito a receber os aluguéis a partir de setembro, mas os aluguéis de setembro só são pagos em outubro. Então gerou esse descompasso de modo que foi feito um investimento nesses imóveis, mas esses imóveis não geraram retorno imediato no mês de setembro. O fundo vai receber pela competência de setembro, mas eles vão ser pagos em outubro. O de outubro em novembro, de novembro em dezembro e assim por diante. Então, nos próximos meses, esses imóveis já vão começar a gerar retorno imediato para o caixa do fundo. Então, por esse pequeno descompasso, setembro também não teve receita relativo a esses imóveis. Algo absolutamente temporário, absolutamente normal, tá? Então, isso não vai ter um impacto de longo prazo. Foi bem pontual e só em setembro. Esse seria o segundo motivo para ter sido reduzido os dividendos de setembro, que são pagos agora em outubro. E o terceiro motivo foi relacionado ao atraso na aquisição do G2, do imóvel lá nomeado como G2. Como não foi finalizada, ele ainda não está descrito exatamente onde é a cidade, apenas que é na região sudeste, tá? Então isso aí foi divulgado num fato relevante no dia 24 de agosto de 2020, que o vendedor do imóvel tinha acertado um acordo de exclusividade com o pessoal da CSHG, mas ele tomou uma decisão unilateral, tá? Só por parte dele, de devolver o sinal. O fundo já tinha dado pago um sinal relativo àquele imóvel, para a compra do imóvel, ele desfez o negócio, pagou a multa, no caso a correção relacionada a esse sinal, devolveu o valor corrigido, mas o fundo continua tendo interesse nesse imóvel. Então, abrindo aspas aqui para a resposta da própria CSHG, foi o seguinte: há algumas arestas sendo trabalhadas nessa negociação que a deixam em um cenário mais incerto. Em paralelo, temos outras negociações em andamento, para além de todos os ativos-alvos descritos no prospecto definitivo. Então, o que ele quer dizer é o seguinte: olha, a gente continua tentando negociar esse imóvel, porque provavelmente deve ser um imóvel bem estratégico, bem importante para o fundo, mas ao mesmo tempo a gente está em negociação com outros imóveis, buscando outras alternativas. Se a gente não conseguir resolver isso e encontrar uma outra, a gente desiste desse G2 e parte para outra. Enquanto isso, ele continua negociando nas duas frentes, tanto com o proprietário do G2, quanto com outros ativos que ele está buscando no mercado. Então, qual a conclusão baseada nesses 3 motivos que eu expliquei para vocês? É que essa redução é absolutamente temporária. E aqui eu vou abrir aspas de novo para a resposta da própria CSHG, que ela fala o seguinte: haverá um ciclo de ajuste de curtíssimo prazo no rendimento do fundo, de modo a equiparar o resultado do fundo com o rendimento distribuído, para assim não afetar o rendimento estabilizado do fundo de médio prazo. Então, o que ele está querendo dizer, ele deixa bem claro o seguinte: olha, isso daqui tudo é temporário e deve ser resolvido no curtíssimo prazo. Geralmente, isso não é exclusivo do CSHG, vários outros fundos, em períodos de alocação dos recursos das emissões, eles dão uma reduzida também, porque teve um aumento grande na quantidade de cotas e muitas vezes o aumento do rendimento não é imediato. Então diminui o valor recebido por cota e obviamente eles repassam isso para os seus cotistas. Mas, num prazo muito curto, isso deve ser restabelecido e no momento em que os imóveis de desenvolvimento imobiliário começarem a gerar retornos, pode ser, inclusive, isso daqui não é o fundo que me disse, tá? Isso aqui é uma conclusão que eu estou tirando, que inclusive, num futuro próximo, de médio prazo, a gente consiga ter, inclusive, um aumento do valor das cotas em relação à média que ele vinha pagando, em relação aos 78 centavos. Isso daqui não foi o CSHG que disse, então é uma conclusão que eu estou tirando,
pela maneira como eles estão fazendo a alocação. Eles costumam ser bem eficientes nessa alocação dos recursos e dessa vez não foi diferente, tá? Foram super transparentes. Mais uma vez eu deixo aqui meu agradecimento ao pessoal da gestão do CSHG, que essa informação foi muito útil, porque muita gente estava querendo saber sobre a redução dos dividendos do HGLG11. E antes de terminar, eu queria até te deixar um convite, caso você ainda não invista, ou já investe em fundos imobiliários, mas ainda não se sente totalmente confortável para saber onde buscar as informações, como estudar um fundo, como avaliar, como decidir se compra, se mantém e se vende, eu tenho um mini curso 100% gratuito sobre fundos imobiliários, sem pegadinha, tá? Não tem letra miúda, não tem nada. Para você participar desse mini curso é super simples, eu vou deixar aqui embaixo, está aparecendo o link, Sociedade Milionária /minicurso FI, está aparecendo para vocês, mas eu também vou deixar na descrição do vídeo e no primeiro comentário o link para esse mini curso. A única coisa que você tem que fazer é cadastrar o seu e-mail para que eu possa enviar para o seu e-mail 10 aulas 100% gratuitas sobre fundos imobiliários. Vai ser enviada uma aula por dia, todos os dias, durante 10 dias. E você vai ter, assim, um conhecimento ainda mais efetivo para tomar suas decisões em relação aos investimentos em fundos imobiliários, tá? Essa era a dica que eu queria deixar para vocês. Esse era o conteúdo que eu queria compartilhar com vocês. Se você tiver gostado, clica no joinha aqui embaixo, tá? Clica aqui no like. Para você não é nada, é um esforço de menos de 1 segundo. E para mim faz uma baita diferença, porque não só mostra que você gostou desse conteúdo, mas principalmente mostra para o YouTube que esse conteúdo é relevante em relação a esse tema. Então ele mostra esse vídeo para mais pessoas. Isso é bom para mim e bom para vocês também, porque o canal cresce. E se você ainda não for inscrito no canal e não quiser perder nenhum dos próximos vídeos gratuitos, só você clicar no botão vermelho que tem aqui embaixo que diz inscrever-se, depois você clica no sino para ativar as notificações e assim você não perde nenhum dos próximos vídeos. Dito isso, esse vídeo fica por aqui e a gente se vê num próximo vídeo. Tchau, tchau.